Então, agora, nesse vídeo aqui, eu vou contar para vocês as partes, assim, negativas da escrita, da minha experiência. A parte negativa. Eu contei para vocês algumas partes, agora eu vou contar as partes negativas e as partes positivas. Eu vou começar pela negativa mesmo. Então, como eu contei no outro vídeo, eu mandei para a editora, como eles pediram, né, em arquivo de PDF, porque era como se fosse uma forma de guardar a minha história, algo assim, eles me explicaram lá. Aí, o que aconteceu? Eu mandei para eles, aí eles fizeram o que tinha que fazer, mandaram para mim, me devolveram, né? E aí eu fui, dei uma olhada, e como eu disse no outro vídeo, eu fiquei muito feliz, que eu falei assim, caramba, eu acho que eu tô muito boa mesmo, porque eles quase não mexeram em nada da história. Aí tinha algumas coisas que eles perguntaram se eu queria deixar, se eu queria tirar, aí tirei, assim, que eu achei, né? Eu falei, ai, tá muito, né? Mais parte assim, meia. Aí eu quis tirar, e assim, mas aí foi, né? Tudo direitinho, como eles me explicaram. Mas porque, o que tem de negativo pra mim? Que hoje, assim, eu tenho um pouco mais de experiência. Eu tenho mais um pouco de experiência, e esse mais um pouco de experiência. Aí, com esse mais um pouco de experiência, eu li meu livro novamente. Eu li ele, né? Lógico, na época, já li ele diversas vezes, claro. Mas assim, hoje com mais experiência, eu li o livro e eu percebi que tem algumas coisas ali que eles podiam ter feito melhor por mim, como a repetição dos nomes dos personagens. Deixa eu ver. Tem algumas, tem alguns erros assim, eu não vou lembrar agora. Assim, tem um erro assim que eu acho assim, o personagem estava se automedicando, né? Aí estava se automedicação. Eu sei que é um erro, parece bobo, assim, claro que vários livros têm alguns erros, lógico. Mas assim, como eles sabiam que eu expliquei a minha situação, não era uma coisa assim que eu sonhava em escrever e eu queria publicar um livro, não era isso. Eu deixei claro para eles que eu não tinha experiência nenhuma, não sabia nem o que eu estava fazendo, né? Assim, então eu achei que eles não tiveram esse cuidado para mim. Por que eu tô falando isso? Porque quando eu lancei a capa do meu livro, ela é particularmente bem interessante. É uma capa em preto e branco. Os personagens são negros, ou pretos, né? E aí esse verdinho da editora dá todo um charme. Então, assim, mas quem vê a capa do meu livro fica muito encantado na contracapa. Tá rosa azul aqui. Então, assim, quem vê fica muito encantado. Então, isso trouxe muito interesse. E aí eu consegui bastante pessoas para fazer resenha, né? Ler ali meu livro e contar a experiência, o que tem de bom, o que tem. E a primeira menina que pediu e que entrou em contato comigo, e eu mandei para ela, nossa, ela ficou apavorada com o meu livro. Ela ficou apavorada. Ela disse que estava muito ruim e que estava repetindo o nome dos personagens direto. E ela falou umas coisas também que eu não me lembro agora, que na época eu fiquei até um pouco triste, claro, né? Eu fiquei um pouco triste, mas eu confesso que eu sabia que ela estava certa. Porque ela tem experiência, essa menina, eu não lembro o nome dela. Ela tem experiência. Ela só não sabia que eu era uma. Assim, ela sabia que eu era uma novata. Ela sabia que, né? Mas ela não sabia, lógico que ela não sabia da minha história. Então, assim, ela fez uma crítica que realmente para ela foi desconfortável ler o livro por isso, porque você lê e fica várias isso, vírgula. Muita vírgula, gente, muita vírgula. Não sei dar em mim, eu né, eu ia escrevendo, botando vírgulas. Ela falou das vírgulas, ela falou dos não, a repetição de não. Ela falou umas coisas que eu não me lembro, que na época, como eu disse, né? Mas eu sabia que ela estava certa, porque ela lê muito essas meninas daí do Instagram. Assim, hoje eu não sei. Mas assim, as que eu acompanho até hoje, que fizeram resenha do meu livro, elas leem bastante, elas publicam, estão sempre. Então, assim, elas têm experiência, elas sabem. Então, assim, ela não foi. Eu acho que ela não foi indelicada, ela foi realista dentro da situação, né? Que dali. Então, assim, isso realmente, na época, eu não sei, não sabia, né? Mas eu tinha certeza que ela estava certa. Hoje que eu tenho mais experiência, eu entendo ela. Eu falei assim, gente, eu não acredito que a editora deixou isso acontecer comigo. Porque, assim, quem lê, foi como ela falou pra mim, essa editora fez isso com você, ela criticou a editora na época. Mas, assim, eu tava tão grata à editora, e sou grata à editora, claro, né? Porém, eu acho que eles não tiveram esse cuidado comigo. Então, assim, é um ponto negativo que se eu publicar com eles novamente, eu vou pedir, por favor,
tenha esse cuidado com essas partes aí que eu não tenho conhecimento, né, porque o trabalho deles é esse também. E outra ponto negativo também é que eu, não tinha intenção de publicar. A história era um escape para mim. Então o que que eu fiz? Eu escrevi adoidadamente. E aí eu realmente não dei profundidade a algumas coisas, alguns acontecimentos que tem ali na história. A Clarice e o Ryan, a Clarice se chama Jasmine e o Ryan se chama William. Eles são, não é que mundo paralelo. Ele no outro mundo no outro mundo ele tem outros nomes. E assim, eu não dei profundidade a isso. Deixa eu ver. A mãe da Clarice também, eu não dei muita profundidade, ela aparece ali muito rápido na história. Deixa eu ver. É, tem umas cenas que hoje eu não colocaria, umas cenas assim, meio quente, né? Meio assim, né? Eu não colocaria, eu quis colocar aquelas cenas assim, porque eu achei, assim, não tem nada explícito, mas você lê, você entende o que está acontecendo, né? Sem detalhes, é só a intenção ali, você entende o que está acontecendo. Então, assim, eu achei que isso ia trazer leitores, não sei lá o que eu achei. Como eu disse, né, eu escrevi por escrever e eu não estava com intenção de publicar, mas eu tinha essa ideia na minha cabeça que se alguém lesse ia gostar dessa parte, sei lá. E aí eu acho que hoje eu não colocaria, não. Deixa eu ver. Tem mais coisas assim, mas eu não vou conseguir lembrar. Mas essas são as partes assim mais que eu mudaria se eu tivesse oportunidade. Eu daria mais profundidade à história. O que acontece também? Quando eu escrevi, eu não tinha intenção de publicar, mas eu imaginava que se eu publicasse o livro, eu achava que as minhas amigas, as pessoas ao meu redor, não iam querer ler um livro grosso, né? Aí o que eu fiz? Só que assim, vou ser bem honesta pra vocês, as pessoas próximas a mim, minhas amigas, não leram meu livro. Não leram. Como é que tu sabe? Como é que tu sabe, Nanda? Porque quem lê comenta. Porque a história, ela é incrível, a história. Ela é rápida e tudo. A leitura é um pouco difícil mesmo, porque tem um monte de repetições ali. Mas a história é muito legal. A história é muito legal. Você vai gostar. Eu, assim, eu pretendo continuar essa história aqui e dar uma profundidade melhor. Então, assim, eu não fiquei triste não, gente, de verdade. Filho, ainda bem que eu não li, porque eu não fico com vergonha. Mas não leram não, minhas amigas não leram minha história. Não leram, não leram. Eu sei que não leram. Compraram para me ajudar. E eu sinceramente, eu nem ia ligar se eu não comprar, porque eu queria que outras pessoas conhecessem a história. Não quem está próximo a mim. Geralmente as pessoas que estão próximas a gente não dá muito valor a nós, né, assim, nesse sentido. Então eu queria alcançar pessoas, eu livro que elas compraram, outras pessoas comprassem, e então eu achasse mais gente no Instagram para fazer resenha do meu livro. Eu tava meio que nessa vibe aí mesmo, entendeu? Mas assim, esses são os pontos negativos, tem mais, mas eu não vou lembrar agora. Se eu lembrar, eu faço aí um outro vídeo, eu vou contando em cortes, shorts, sei lá, como é que se fala para vocês aí essa parte. Mas enfim, é uma parte muito interessante e vamos para o próximo vídeo.